E aí, pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica de NOx. E o que é o NOx? Ele basicamente é um número que vai representar a carga real ou a carga aparente de algum elemento, de alguma substância ou de algum átomo, beleza? Aí vai depender se é ligação iônica ou covalente. Mas vamos logo para a aplicação prática. Como é que funciona isso? Quando você vê substâncias simples, o que é uma substância simples? É quando ela só tem um elemento químico. Então, por exemplo, assim, H2, O2, o NOx dessas substâncias aqui sempre vão ser igual a zero. Então, aqui, o NOx é igual a zero. Aí, somente se tiver numa forma de cátion ou ânion, você vai colocar outro valor. Então, por enquanto, decoreba. O NOx de H2, O2 é igual a zero, porque é uma substância simples. Aí onde é que complica? É porque basicamente vocês vão ter que ter uma memorização. Geralmente, certo? O NOx da primeira família é mais 1, o NOx da segunda família é mais 2, o NOx da 17ª família é menos 1 e o NOx da 16ª família vai ser igual a menos 2. Quase sempre isso aqui vai ser uma verdade. Obviamente pode variar, porque, por exemplo, o oxigênio é da 16ª família. O NOx dele geralmente é menos 2, mas às vezes pode ser um superóxido, então ou um peróxido. Então, tipo assim, pode levar a uma perspectiva de ser 1/2, por exemplo, ou menos 1. Então, isso vai variar de acordo com a substância que ele está inserido. Mas, de maneira geral, essas regras, elas aqui são bem prevalentes na maior parte das questões. E algumas outras substâncias têm NOx fixo, como, por exemplo, o alumínio. O alumínio, o NOx é mais 3, então ele perdeu 3 elétrons. O zinco, o NOx é mais 2, então ele perdeu 2 elétrons. A prata, o NOx é mais 1, então ela perdeu 1 elétron. E o ferro, ele pode ter o NOx mais 2 ou mais 3. Então, o ideal é você já memorizar isso aqui antes de tentar responder as questões. Então, geralmente a questão ela vai dar o seguinte. Vai dar uma substância, então, por exemplo, H2SO4. E ela vai perguntar, qual é o NOx do enxofre? Só que para você descobrir o NOx do enxofre, você vai ter que fazer uma relação. Então, o primeiro passo é você saber que isso aqui é uma substância neutra. Então, neutro é diferente de um íon. Se eu estiver falando de um íon, ele vai ser dividido em cátion, certo? Ou ânion. Então, o que é um íon quando é um cátion? É quando ele perde elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele vai ficar com a carga positiva, porque o elétron é negativo. Então, se ele perde algo negativo, ele fica mais positivo. E o ânion, ele é quando está com a carga negativa, certo? Então, é porque ele ganhou elétrons. Só que, geralmente, as questões vão tratar de substâncias neutras. Então, se ela não estiver colocando um mais aqui, um menos 2, ou alguma coisa do tipo, você considera que a substância está neutra. Então, esse ácido aqui, ele está neutro. Então, toda substância neutra, o NOx aqui vai ser igual a zero. O NOx da molécula, certo? Porque isso aqui é uma molécula de H2SO4. Mas nela eu tenho 2 hidrogênio, 1 enxofre e 4 oxigênio. Então, o primeiro passo que você vai fazer é você colocar embaixo, na parte inferior, o NOx fixo que você sabe de cada elemento. Então, o hidrogênio ele tem o NOx mais 1. Então, vou escrever aqui o NOx mais 1, certo? O oxigênio, ele é da 16ª família. Então, geralmente é o NOx menos 2. Então, eu vou botar menos 2. E o enxofre, eu não sei. Então, eu vou chamar de X, que é o que eu quero descobrir. Aí, eu vou tentar fazer o seguinte. O oxigênio, ele tem menos 2 de NOx. Só que aqui tem quantos NOx? Quantos oxigênios? Eu tenho 4. Então, eu vou multiplicar isso por isso. Então, menos 2 vezes 4 é menos 8. Então, ele vai contribuir com a carga menos 8 para essa molécula. O hidrogênio, ele tem um NOx igual a mais 1. Só que aqui tem um 2 hidrogênio. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Certo? E o enxofre, eu não sei quanto é, então é X. Aí, aqui só tem 1 enxofre. Então, eu vou multiplicar 1 vezes X, ele vai ser igual a X. Então, eu botei em cima o quanto vai ser a contribuição total de todos os átomos na molécula. Aí, sabendo disso, essa conta toda, ela tem que ser igual a zero. Então, eu já sei que é 6, porque 2 mais 6, 8, menos 8, 0. Agora, se eu não souber, eu vou igualar isso tudo. Então, vai ficar como? 2 mais x
menos 8 igual a zero. Aí vai ficar x menos 6 igual a zero. X igual mais 6. Então, você consegue responder a questão dessa maneira. Então, por que o NOx é mais 6? Porque mais 2 mais 6 dá mais 8, menos 8 dá zero. Então, o NOx da substância, por ser um átomo neutro, tem que ser igual a zero. Então, eu igualei a zero porque a soma de todos os NOx aqui tem que dar zero para bater de ser um átomo neutro. Se desse aqui igual a menos 1, então já ia ser um ânion de carga menos 1. E assim por diante. Então, vamos tentar ver mais um aqui. Só que eu quero que você tente fazer antes de responder. Antes de continuar com o vídeo. Então, ó, H2, Si, o silício, F6. Então, eu quero que você me diga o NOx do silício. Então, ó, vamos pensar. O NOx do hidrogênio, mais 1. O NOx do flúor, menos 1, certo? O NOx do silício, não sei, vou chamar de X. Aí, menos 1, mais 1 vezes 2, vai dar mais 2. X vezes 1, vai dar X. Menos 1 vezes 6, menos 6. E a soma disso tudo tem que dar 0. Então, vai ficar como? 2 mais x menos 6 igual a 0. X menos 4 igual a 0. X igual a 4. Faz sentido, ó. 2 mais 4, 6. Menos 6, 0. Então, você consegue responder dessa maneira. Espero que esse vídeo tenha ajudado e que vocês comecem a acertar o conteúdo de NOx. Beleza?